Êxodo, capítulo de número 28, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo de número 28. Êxodo, capítulo 28. O sermão será no 28 e também o 29. Nós leremos alguns trechos do capítulo 28. E aí pedimos que vocês estejam mantendo a Bíblia aberta, para a gente ir falando, mostrando na Bíblia os assuntos. Esse capítulo 28 diz assim: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para me administrar um ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestidos santos a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestidos a Arão, para santificá-lo, para que me administre o sacerdócio, o ofício sacerdotal. Queridos, Deus veio tentando manter um relacionamento com a raça humana. Começou com Adão não conseguiu. Ali Deus já estabeleceu que iria fazer uma nova aliança em Jesus Cristo, e vem passando o tempo. Abraão, chegou até Moisés. O povo no Egito, preso, o povo que vivia segundo os costumes daquele governo, daquele país, e Deus tira Israel do deserto, do Egito, e agora Deus começa a se relacionar com Israel no deserto. Deus começa agora a preparar o povo de Israel para servir, para ser o Deus, o povo de Deus. Até então Israel era uma família que cresceu muito e tinha má influência. E aí, queridos, agora no capítulo 28, a gente vai começar a ver Deus falando: olha, Israel, como você deve me adorar, como você deve prestar culto a mim, como você deve fazer. E Deus começou falando o seguinte: primeira coisa que Deus fala no versículo 1 e no versículo 12 do capítulo 28, ele fala: olha, primeira coisa, me separem pessoas que vão viver para isso. Chama o seu irmão Arão, chama os filhos dele, eles serão os sacerdotes. E aí, queridos, eles foram os primeiros sacerdotes israelitas. Por quê? Porque já tinha sacerdote antes. Um homem chamado Melquisedeque era sacerdote. O que eu achei interessante, olha no versículo 3, Deus é tão detalhado, tão detalhista, tão perfeito, e ele fala assim no versículo 3: falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestido Arão. Olha só, primeiro Deus fala: olha, Arão e seus filhos vão me servir lá no templo. O Senhor fala: olha, então manda Arão e os filhos dele também costurarem. Deus fala: não, cada um na sua função. Tem pessoas, Moisés, que eu vou enchê-los do meu Espírito Santo, e eles vão ter habilidade para costurar. Querido, Deus começa a mostrar para Israel o que ele queria, como ele queria. Aí, queridos, no versículo 4 para frente, nós vamos começar a ver que Deus fala: olha, Moisés, a primeira diferença que vai ter em Arão vai ser a roupa dele. Então, no versículo 4, a gente vai começar a ver Deus descrever como seria a roupa de Arão. Aí começa: estes, pois, são os vestidos que farão. Primeiro fala um peitoral. Aí nós entregamos para vocês essa folha aí. Todo mundo recebeu a folha? Amém? Então a primeira coisa, um peitoral. Irmão, primeira coisa, um peitoral. E como seria esse peitoral? Vamos ver como que é esse peitoral? Vamos lá, aí no capítulo 28, o versículo de 15 a 30. Olha como que era o peitoral. Capítulo 28, de 15 a 30. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra de efote o farás. Olha como seria: de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, e o linho fino torcido farás. Então está falando das cores e o que iria compor o peitoral. No 16 fala: olha, será quadrado e dobrado, será um palmo o seu comprimento, de um palmo a sua largura. Então seria um quadrado. Aí fala: encherás de pedras de encaixe, com 4 ordens de pedra. Então aí,
No verso, está no verso também, né, evangelista? Olha a folha atrás, é esse aí que é o peitoral. Essas pedras aí são os peitorais, o peitoral. Cada pedra era uma pedra valiosa e tinha o nome de uma das tribos de Israel. Então, se eu contar aí, lógico, são 12 pedras e cada uma equivalia e tinha o nome das 12 tribos de Israel. Aí o que tinha nesse peitoral? Tinha um quadrado, 12 pedras correntes, 2 argolas que ele se ligava ao estola sacerdotal. Aí que mais? No versículo 4, vamos voltar para o versículo 4. Primeiro falou o peitoral, depois ele fala efote. Vamos ver se efote pode ser chamado também de estola sacerdotal. O que comporia, o que era parte da estola? Queridos, é uma coisa muito rica e muito linda. Primeira coisa, ela era composta de 2 ombreiras. Olha só o versículo 5 diz: e tomarão o ouro e o azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. Isso aí seria a estola. E farão efode de ouro e de azul e de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido da obra esmerada. Terás 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, assim se unirá. A essas 2 ombreiras, esses que a gente geralmente no blazer tem, era de pedra preciosa. Eram pedras preciosas e detalhe, né? Olha só, versículo 9, o que diz? E tomarás 2 pedras sardônicas e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Então, na frente tinham 12 pedras que vinham com o nome das tribos de Israel. Nos ombros, de um lado 6, do outro lado 6 nomes. Pastor, mas por que isso? Qual a finalidade? Queridos, a ideia de Deus era falar que o sacerdote entrava na presença de Deus para representar a Israel. Ele não entrava por entrar, ele estava entrando ali, ele não podia esquecer que ele estava ali representando Israel. Aí, o peitoral, fala assim, o peitoral do juízo. Por quê? Era ali, tinha 2 pedras, escritas Turim, Urim e Tumim, que era colocado do lado. E essas 2 pedras eram onde Deus falava o que ele queria com o povo. Então o peitoral era chamado peitoral do juízo. Era onde Deus ia passar as leis. Por isso ficava perto do coração do sacerdote. A estola sacerdotal, a ideia era de lembrar a Deus que o povo fazia parte. Então, só tinha parte ali quem fosse uma daquelas tribos, mais ninguém. Aí, queridos, nós vamos dar um salto. Aí as outras partes da roupa sacerdotal é sobre peliz, é tipo uma camisola. Aí você vai ver no versículo 31, é tipo uma camisola que vinha por baixo, era uma túnica bordada. O interessante dessa túnica bordada, essa sobre peliz, Deus era detalhista. Ele mandou colocar no final de cada uma delas um sininho de ouro. Então, em volta todinha da roupa do sacerdote tinha um sininho de ouro. O que quer dizer isso, pastor? A ideia era o seguinte: o sacerdote estava lá dentro andando, o sininho fazia barulho. Enquanto o sininho estava fazendo barulho, é sinal que ele estava vivo. Então ele está lá, vamos supor, eu estou com aquela roupa, estou aqui, vocês não vão ouvir o barulho do sino? Vão ouvir. E detalhe, mais para frente nós vamos ver, o sumo sacerdote, ele entrava com uma corda amarrada na cintura. Se ele morresse lá dentro, quando estivesse falando com Deus, ninguém podia entrar para pegar. Tinha que puxá-lo pela corda. Aí sabe o que eu fico pensando? Eu acho. Era uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava no santo do santo lugar. Vou imaginar aqui, vamos colocar vocês. Vamos colocar lá, o Zezinho está na escala dele de entrar. Depois o Zezinho é o Gabriel, depois o Gabriel é o Flávio. A ordem do sumo sacerdote. Se o Zezinho morre, quem ia ter coragem de entrar de novo? Rapaz, o homem morreu. Eu vou entrar lá, sua escala, vai para lá. Quer dizer, se o cara tivesse com a vida errada, ele entrava e não voltava. Porque caía lá dentro, puxava a corda e falava, qual o próximo? Agora, Jesus, esperei um ano para entrar e agora o cara entrou e morreu. Era essa a ideia da santidade. E aí, queridos, no versículo 36, aí no versículo 36 a 39, isso aí que está na cabeça dele se chama mitra.
aí esse chapéu aí, se chama mitra. No verso da sua folha, tem vários modelos de mitra. E aí, essa tarja que você está vendo aí, era uma lâmina de ouro. É uma lâmina de ouro. Nessa lâmina de ouro estava escrito santidade ao Senhor, segundo a nossa tradução. Mas na verdade era o seguinte, a tradução era o seguinte: separado para Deus. Então quando alguém olhava escrito lá na cabeça do sacerdote, do sumo sacerdote, estava escrito assim, separado para Deus. A ideia era o seguinte: separado por causa de Deus e para Deus também. E aí, Cristo, qual era o papel quando o sacerdote entrava com a mitra na cabeça? Qual era a ideia? Que ele estava levando para Deus as ofertas pelos sacrifícios das pessoas. Então, quando o sumo sacerdote entrava no templo para oferecer, Deus olhava e lembrava: ele está aqui me oferecendo coisas que foram santificadas a mim. Então, queridos, olha o peso do sumo sacerdote. Olha o peso. Cada peça de roupa significava isso. Primeira peça, o peitoral, significava juízo. Era onde Deus iria revelar a vontade dele. Segunda peça, a estola sacerdotal, era onde o povo seria representado, com as ombreiras e com aspectos peitoral. A mitra era onde a pessoa, o sacerdote falava: olha, eu estou separado para o Senhor, e tudo que eu estou trazendo aqui é para o Senhor também. Para que ele tinha que fazer isso? Para não ser morto pelos seus pecados nem do povo. Aí, queridos, Deus começa a mostrar que até as roupas eram especiais. Apresentar-se a Deus, Arão e seus filhos já eram diferenciados pelas roupas. Aí a gente vê aí, ainda no capítulo 28, o versículo 40 e 43, Deus fala como que vai ser, capítulo 28, 40 a 43. Deus fala como que ia ser a cerimônia. Ele fala: também farás túnicas aos filhos de Arão, farás cinto, também lhes farás tiaras para a glória e ornamento. 41. E vestirás com eles Arão, teu irmão, e também os teus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e santificarás, para que administrem o sacerdócio. Queridos, 3 coisas seriam feitas naquele grupo. Quais são as 3 coisas que fala aí? Ungirás, consagrarás e santificarás. As 3 coisas falam. Nós vamos ver daqui a pouco no capítulo 29 cada uma delas. Aí no versículo 42 fala uma coisa interessante ali: far-lhe-eis também calções de linho para cobrirem a carne nua, serão todos lombos, dos lombos até as coxas. O que seria isso? O que foi descrito era o que? Era um grande vestido. Não era um vestido? Sobre de lis, o peitoral, era tudo inteiro. Aí Deus fala: faça uma roupa de baixo. E se alguém entrar sem essa roupa de baixo, o que ele diz no 43? Estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar o santuário, para que não levem iniquidade e morram. Tudo direito. Vocês vão entrar totalmente vestidos. Não vai ter carne exposta diante de Deus. No versículo, capítulo 29, queridos, começa detalhando a oferenda. Olha o que se usava para consagrar o sacerdote a Deus. De 1 a 3, versículo de 1 a 3. Era um novilho, confere? 2 carneiros, pães asmos e bolo asmo. Pastor, o que é pão asmo e bolo asmo? Pão e bolo sem fermento. Sem fermento. Aí, no versículo 1 ao 9 também, no versículo capítulo 29, vai passar agora a unção deles, como que Deus iria ungí-los. Aí fala, versículo 4: então fará chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os primeiro ato, e os lavará com água. Quer dizer, primeira coisa, dá banho neles. Lavar com água, dá banho. Dá banho neles. Isso era o ritual para a unção do sacerdote. Depois, tomarás os vestidos e vestirás Arão a túnica e do manto do peitoral e do efode mesmo, do peitoral, e assim girás com um cinto de obra de artifício.
e a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. Então, como que era? Tamanho no Arão, primeiro Arão, tamanho no Arão. Agora coloca a roupa, agora coloca o peitoral, coloca a estola sacerdotal, agora coloca a mitra e depois a coroa da santidade. Arão está pronto. Esse aí era o passo dos rituais. Aqui ele diz no versículo 7, depois o que ele ia fazer? Tomar o óleo de unção, despejar sobre a sua cabeça e ungir. Então você veste o homem e derrama o óleo sobre ele. Agora ele está ungido como sacerdote. Aí agora ele é sacerdote. Aí ele continua. Aí no versículo 9: e o cingirás com cinto Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham sacerdócio por estatuto perpétuo. Os sagrarás a Arão e a seus filhos. Então, a primeira coisa, para se tornar sacerdote, tinha que ser ungido. Qual a primeira coisa para ser sacerdote? Ser ungido. Primeira coisa. Depois da unção, vinha uma coisa interessante, a consagração. Versículo 10 a 18, vai falar da consagração. Mas como que era essa consagração? Essa consagração era feita através de ofertas. Versículo 10: e farás chegar o meu filho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do meu filho, e decolarás o meu filho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do meu filho e porás com o dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que sobre entranhas e o retenho de sobre o fígado e ambos os rins, e a gordura que houver neles queimá-lo-ás sobre o altar. Qual é a ideia disso aí? Consagração. Estavam sendo sacrificados animais a Deus para consagrar o sacerdote. Pessoal, unção e consagração é a mesma coisa? Nesse caso não. Unção, estavam capacitados. Consagração, estavam dedicados somente agora para a obra de Deus. Arão, filhos, tribo de Levi, a partir de agora vocês só servem a Deus. Estão consagrando. Vou dar um exemplo disso no dia a dia. É como um de nós chegar e comprar uma bicicleta, um carro, falar: eu estou consagrando a Deus. O que ele está falando? Eu estou dando para Deus. Só pode ser usado para Deus. Não mais nada. Eu vou ali na praia, não pode. Só se você for evangelizar na praia, né? Se não for isso, você não pode. Ah, eu vou. Só para Deus. A ideia era essa. Deus estava separando Arão e falando: agora você é propriedade exclusiva minha. Do versículo 19 ao 21, a gente vê o outro passo da consagração. Primeiro era unção, depois consagração. O 19 diz assim: depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e decolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre o dedo polegar das suas mãos direitas, e sobre o dedo polegar dos seus pés direitos. E o restante do sangue espalharás sobre o altar. Tomarás do sangue que estarás sobre o altar, e do azeite da unção, e os aspergirás sobre Arão e sobre os seus vestidos, e sobre os seus filhos, e sobre os vestidos dos seus filhos. O que é isso, pastor? Simbolicamente, Arão e seus filhos estavam transferindo os seus pecados para o animal. E aquele animal morto queria dizer o quê? Os pecados dos filhos de Arão estavam sendo cobertos. Não tinha mais pecados. Foram transferidos para aquele animal. Aí, querido, a gente começa a ver do 22 a 25, que Deus agora pede oferta ao povo. Versículo 22, ele fala: depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda e a gordura para que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, o ombro direito, porque é carneiro consagrado. O que quer dizer isso aí? Era oferta. Todo sacrifício que seria dado era para os sacerdotes. Mas isso que nós lemos, eram as melhores partes dos animais. Vamos lembrar quando a gente vai no churrasco aqui, a brasileira? Você costa de uma carne com aquela gordurinha do lado, ou eu sei que é essa gordura? Aquela gordurinha, a gente sabe que faz mal, mas é o mal que a gente vai morrer feliz, né? Gordurinha. Então Deus falou: olha, Arão, isso é seu, mas eu quero que você pegue o melhor e dê para mim. Arão, você vai viver da obra, mas você também vai ofertar.
Você não vai só vir a nós, não, eu faço bem, não. Você também vai ofertar. E aí, queridos, no versículo 26 a 28, Deus fala com o povo de Israel: olha, vocês vão trazer as ofertas, porque isso é o sustento dos sacerdotes. Olha só o versículo 28. E será para Arão e para os seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel, do seu sacrifício pacífico. A sua oferta alçada será para Deus. Então o povo ia trazer oferta para casa, mas era dali que iria sair o sustento para os filhos de Arão. Do versículo 29 a 34, queridos, eu achei uma coisa interessante. Deus fala com Moisés assim: olha, você faz isso em Arão, depois que fizer isso em Arão, você tira a roupa de Arão, coloca nos filhos e faz o mesmo processo de novo. Eu achei interessante porque, queridos, a cerimônia era em cada um sacerdote. Arão, ele fazia a cerimônia de Arão, mas não valia para os outros não. Cada sacerdote tinha que passar pelo mesmo sistema: se lavar com água, vestir a roupa, azeite, oferecer o sacrifício, cada um. Que isso, pastor? Queridos, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua consagração. Não adianta eu querer que a minha fé possa ter valor para salvar minhas filhas. Então, o meu chamado é um, o chamado das minhas filhas é outro. E assim a sua vida também. Do versículo 35 ao 37 é a duração da cerimônia. Quanto tempo durava a cerimônia de consagração? Quanto tempo? Alguém achou aí? Versículo 37, quanto tempo? 7 dias era a cerimônia. 7 dias. Do versículo 38 ao 46, queridos, aí agora a gente vai levar um susto. Por quê, pastor? Versículo 38. Isso, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 carneiros de um ano. O que ele diz? Por dia. Por dia. Todo dia o povo de Israel tinha que levar 2 carneiros. Um de dia para ser sacrificado e um à noite. Pastor, mas por que isso? E não era só isso não. O que tinha que vir junto com o carneiro? No versículo 38 a 41. Tinha que vir, primeiro, um pote de flor de farinha. Depois, um pote de azeite batido. Depois, um pote de vinho. Então, quando ia oferecer o carneiro, era um de manhã e um de tardezinha. Oferecia isso junto. Mas por que, pastor? Tinha que oferecer todo dia 2 carneiros. Deus estava mostrando, queridos, isso aqui era só uma figura, era só uma representação. Isso aqui não era suficiente para cobrir os pecados do povo. O povo pecava muito, era debilitado. E aí, queridos, do versículo 42 ao versículo 46 do capítulo 29, a gente vê as finalidades. Por que é que Deus está fazendo isso? Primeiro, que Deus queria falar com o povo. Segundo, Deus queria santificar o povo. Terceiro, Deus queria habitar no meio do povo. E quarto, Deus queria se revelar ao povo. Queridos, são os capítulos 28 e 29. Nessa noite, queridos, eu quero estar pregando sobre o tema: o Deus de Israel é o Deus da ordem e da decência. O Deus de Israel é o Deus da ordem e da decência. Mas, pastor, por que o senhor está falando isso? Queridos, Deus sempre quer se relacionar com a gente. Deus nos ama, Deus te ama. Mas não é porque Ele te ama que é de qualquer maneira que precisa se relacionar com Ele, não. Primeira coisa que a gente vê aqui, queridos, esse Deus que é de ordem e de decência. Primeira coisa, Ele chama cada um pelo próprio nome. Ele fala: Moisés, traz lá o povo. Ele falou assim: não, traz Arão e os seus filhos, e deu o nome dos seus filhos. Queridos, a primeira coisa que eu quero falar desse Deus que gosta de ordem e decência, é um Deus que quando te chama pelo nome, e você já tem uma função na obra de Deus. Amém, igreja? Ele não vai te chamar para depois: mas o que eu vou fazer agora com o Gabriel, hein? O que eu vou fazer agora com o Fabiano? O que eu vou fazer agora com a Juliana? O que eu vou arrumar com o Flávio? Não. Quando Ele te chama, já tem algo preparado para você. E o tempo que você está fora, aquela área está, de certa forma, parada. Então, querida, primeira coisa, o Deus de ordem e decência, o Deus de Israel, é o Deus que te chama pelo nome, e você já tem uma finalidade. Você já tem uma função. Você já é capacitado por uma função. Queridos, do versículo 4 para frente, a gente vê
Três coisas interessantes. Entre todas aquelas roupas, nós falamos do peitoral, da estola sacerdotal e da mitra. O que isso é aplicado para a gente? Queridos, primeiro, era o peitoral do juízo. Qual era a ideia, queridos? Era colocado aqui, perto do coração do sacerdote. A ideia que Deus queria passar é o seguinte: eu quero que a minha vontade esteja dentro do seu coração. Eu quero que a minha lei esteja no seu coração. E queridos, é isso que nós temos que aplicar hoje para a gente. O Deus de ordem e decência, Ele não quer que a sua mudança comece de fora para dentro. Ele quer que a sua mudança comece de dentro para fora. Aonde? No seu coração. É ali, queridos. É ali que Deus fala que Ele estaria escrevendo a nova lei nos corações. É ali que Deus mostra, queridos, que a intenção mesmo daquela roupa chique, cara, era alcançar o coração. O que Deus nos mostra, queridos? Que Ele sabe que a área mais perigosa e mais vulnerável do ser humano é o coração. E Ele quer começar a fazer ordem na sua vida pelo seu coração. A outra parte, queridos, que a gente acha aqui é a estola sacerdotal. É onde tinha as pedras nas ombreiras, o nome das tribos. Ali, queridos, quando o sacerdote entrava, fazia com que trouxesse a presença de Deus as pessoas que tinham compromisso. Queridos, outro ponto que eu quero chamar a atenção nossa: Deus é um Deus de compromisso. Deus é um Deus que o que Ele promete, Ele não esquece, Ele não falha, Ele não deixa de fazer. Queridos, quando o sacerdote entrava e dava os nomes das tribos de Israel escritos nas ombreiras, Deus olhava e falava: eu lembro, eu escolhi esses aí. E queridos, nessa noite eu quero falar isso para você e para mim também. Deus jamais esquece de você. Deus jamais vai deixar de abençoar você. Não importa a sua postura, não importa a sua situação, porque Deus tem compromisso com você. Deus fez um pacto com você através de Jesus Cristo e Ele vai te abençoar. Queridos, nós devemos ter sempre isso no nosso coração: a lei de Deus, a vontade de Deus. Estava conversando agora mesmo com uma pessoa: não estou com vontade, meu querido. Primeira coisa que você se torna cristão é abrir mão da sua vontade. A partir do momento que você tem vontade própria, você não é cristão. E queridos, Deus quer isso, que o nosso coração seja inclinado para Ele. Deus quer que tenhamos a certeza que Ele sempre está com os olhos sobre nós. Aí vem a mitra, queridos. Vem aquela peça que é colocada na cabeça. A ideia era de santidade, de separado. Queridos, a ideia é essa. Quando Deus olha para você, olha que coisa bonita. Não é uma peça de ouro escrito santidade ao Senhor, mas está escrito na sua testa, pelo sangue de Jesus Cristo: esse é separado para mim. Querido, sabe por que o diabo ainda não conseguiu desgraçar a sua vida, perdão da expressão? Porque quando ele olha para você, ele vê que você é propriedade de Deus. E queridos, lá em Efésios, Paulo fala que o mundo é propriedade, cheio do Espírito Santo. Ele fala: o qual foste selado pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos uma marca, queridos, uma marca da salvação. A gente pode rodar em todos os lugares, mas o diabo sabe quem nós somos. Nós temos uma marca. Temos como se fosse uma tatuagem, como se fosse uma cicatriz. Não tem como. E, queridos, o interessante, vamos voltar bem lá no começo da história. Quando Deus marca Caim, onde que Deus marca Caim? Na testa. Era um sinal visível. Caim, aonde você for, todos vão saber que você pisou na bola. Você matou Abel, que você não me ouviu. Aí Deus, na figura do sumo sacerdote, ele coloca agora uma taxa, uma placa de ouro escrito santidade do Senhor, separado para o Senhor. E queridos, hoje em dia nós temos a mesma marca, mas feita pelo Espírito Santo de Deus. E essa marca não apaga. Essa marca não apaga, queridos. Queridos, aí agora nós vamos ver o capítulo 29. E Deus começa a mostrar o que Ele quer. Primeiro, queridos, versículo 1 a 9, unção. Deus quer nos capacitar a atender o seu chamado. É uma frase aí muito citada, uma expressão muito citada, que fala: Deus não chama os capacitados, mas capacita aqueles que Ele chama. Queridos, Deus chama todo mundo. Deus chama todo mundo. O que tem cultura, o que não tem, mas a capacitação que Ele dá, só Ele dá.
Só Ele dá. E a primeira coisa, queridos, que a gente vê aqui, que o certo até é começar pela consagração, pela santificação, depois pela unção. Não, aqui no caso dos sacerdotes, começou pela unção. Queridos, o que a gente vê aqui, queridos, é um símbolo do que acontece hoje. Antes de qualquer coisa, o que toca em você, quem age em você, é o Espírito Santo de Deus. É Ele, mesmo com o coração seu fechado, contaminado, mas é o Espírito Santo que toca primeiro em você. A unção sempre está ligada agora ao Espírito Santo. Então quem começa a obra em nós é o Espírito Santo. A primeira coisa, queridos, que a gente vê agora aqui, que Deus está agindo no sacerdote primeiro pela unção. Ele age em nós primeiro pela unção também, pelo toque do Espírito Santo. Depois, a consagração. O que Deus quer? Que a gente se consagre, se doe para Ele, como os sacerdotes fizeram. É isso, queridos. Como os sacerdotes fizeram, queremos, e Deus quer que a gente se doe a Ele. Aí vem a parte da santificação. Eles tinham que fazer o quê? Colocar a mão sobre o animal. Hoje não. Hoje basta você ter fé em Jesus Cristo. Os seus pecados são automaticamente transferidos para Ele, que Ele já pagou na cruz. Ele já pagou na cruz, queridos. Ele já resolveu esse problema. Queridos, no versículo 22 a 25 do capítulo 29, Deus mostra. É um Deus de ordem e decência, é um Deus que quer ver a sua alegria ofertada. Mas Ele fala, eu quero o seu melhor. Quando Deus fala o seu melhor, não está falando em questão de valores, está falando de importância que tem para você. O rei Davi, certa feita, ele foi fazer um sacrifício a Deus, e quando a pessoa viu o rei Davi, ela doou, não, vou te dar tudo, rei Davi. Vou te dar a lenha, o gado e o terreno para você fazer. Davi fala o seguinte, não, eu não posso oferecer nada a Deus que não tenha me custado algo. É isso que Deus está falando, olha, eu quero oferta de vocês, mas é do seu melhor. Lá na época o melhor era a gordura, eram as peças, as partes mais gostosas da oferenda, era de Deus. E Deus hoje fala o seguinte, qual que é o seu melhor? Dê para mim. O seu melhor, o seu tempo, dê para mim. O seu melhor, a sua vida, dê para mim. Se oferte a mim. É isso que Deus está falando, queridos. Deus quer essa geração, Deus quer, o Deus de ordem e decência, é o Deus que quer o melhor. Porque quando Ele te dá o melhor. Quando Ele te dá, se você escolhe coisa errada, pô, só o que o Senhor me deu? Você fala, não, eu que sei isso aí não, você que escolheu. Certo, queridos? Queridos, versículo 26 a 28 do capítulo 29, a gente encontra uma coisa interessante. Que aqueles que vivem para Deus recebem sustento de Deus. Aqueles que dependem de Deus terão suas necessidades supridas por Deus. Aqueles que buscam em Deus receberão de Deus aquilo que eles estão buscando. É isso, queridos. Às vezes nós não recebemos mais de Deus porque não buscamos mais. Mateus 7 diz que pedi e dá-se-vos-á. Batei, abri-se-vos-á. Quer dizer que todo aquele que bate, abre. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. É isso que Deus está falando. Olha, quanto mais você investir em mim, quanto mais você confiar em mim, mais você vai receber de mim. Aí Isaías 59 fala, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem seus ouvidos tampados, para que não possa abençoar. O que Isaías quer dizer é o seguinte, que Deus está assim constantemente. Está constantemente com o braço estendido. Para quê? Para abençoar. Nós que temos que confiar e investir mais em Deus. Do versículo 29 a 34, queridos, vem uma lição para nós e para a nossa família. Por quê, queridos? Quantos são os casos que eu busco e não envolvo minha família? Deus fala para Moisés, unge, consagra, santificarão. E você pega aquela roupa e passa para o outro filho. Faz a mesma cerimônia. Depois tira aquele filho, passa para o outro. Queridos, o princípio que Deus está nos ensinando aqui é que o compromisso e a salvação é individual. Cada um tem que ter com Deus. E eu, pai, eu tenho que ser como Jó. Jó todo dia oferecia sacrifício a Deus pelos seus filhos. Se porventura meu filho pecou, eu vou oferecer sacrifício a Deus por ele, para que Deus possa perdoar os seus pecados. Queridos, nós temos que estar nos comprometendo com Deus, mas nós temos que comprometer também com nossa família.
Aí lá em Deuteronômio, nós vamos ver mais para frente, esse capítulo 6, que diz: e tu as inculcarás ao teu filho o quê? As palavras desta lei. Tu inculcarás. A ideia de tradução original seria isso: você vai abrir a cabeça do seu filho e vai colocar a lei lá dentro. A ideia seria essa, literalmente. E quando você vai fazer isso? Sentado na mesa, andando no caminho, ao deitar, ao levantar. Quer dizer, queridos, a ideia de Deus é o quê? Você tem que ter discípulo. Mas sabe qual é o seu primeiro discípulo? Seu filho. Porque para valorizar, sentado na mesa, refeições, andando no caminho, dia a dia, ao deitar ou levantar, por toda a vida. Em todo momento da vida, você tem que, como pai, como sacerdote, você tem que passar a palavra de Deus para os seus filhos. Você tem que passar a palavra de Deus para os seus filhos. Ontem eu vi uma cena que eu gostei muito de ver. Né? A Esther, minha filha mais a caçula, sempre tentava dormir comigo e com a minha esposa. Aí, a minha esposa: não, hoje não, hoje só ir deitar lá. Aí ela falou assim: não, então tá, eu vou. Mas só me contar uma história. E ela pediu uma história da Bíblia. E ela dormiu ouvindo a história da Bíblia. Eu achei aquilo lindo, Jesus amado. É isso. Aquilo que ela está ouvindo vai ficar para sempre na vida dela. Aí vai lá em Provérbios que diz: ensina a criança o caminho deve andar. Que quando envelhecer, Juliana é uma prova disso. Espera aí, eu sou uma prova disso. O que está aqui no coração não sai. É promessa de Deus. Aí, queridos, a gente vê que eu tenho que ter meu compromisso, tem que comprometer. Mas o que eu vejo aqui também é o quê? Que Deus tem um chamado para cada pessoa. Deus quer que cada um assuma esse compromisso com Ele. Versículo 38 a 46, queridos, a gente encontra o sistema de servir a Deus, de adorar a Deus. Eram 2 carneiros por dia. Um de manhã, um de tarde, pote de azeite, pote de vinho, pote de farinha, todo dia. Por que isso? Deus estava mostrando que aquele sacrifício ali não era suficiente. Mas um dia, o próprio Deus iria oferecer um sacrifício que seria para sempre, que seria Jesus Cristo. Deus estava mostrando ao povo, falou: olha, está vendo como que é difícil? Querido, se imagina, todo dia, todo santo dia, 2 carneiros por dia. Mata, depois sobre o altar, e mete fogo, esparge o sangue, aí eu tenho que ir lá lavar o altar. E Deus estava falando: está vendo esse trabalho todo? Está vendo o trabalho todo? Essa sujeira toda aqui, está vendo? Não resolve para perdoar o pecado, só cobra o pecado, só ameniza a minha ira do pecado. Não, mas o Senhor só é muito exigente. Deus fala: não, eu quero mostrar para vocês o estrago que o pecado faz, o trabalho que o pecado dá. É isso que eu quero mostrar para vocês. É isso que eu quero mostrar. E, queridos, é essa a ideia. Por mais que eu faça esforço, por mais que eu me esforce, o único que pode pagar pelos meus pecados se chama Jesus Cristo. Quando eu entrego a minha vida a Ele. Mas, queridos, tudo isso que Deus está falando, tudo isso que Deus está fazendo, tudo isso que Deus está mostrando no capítulo 28 e 29, o nosso chamado, a lei no coração, a lembrança que nós temos compromisso com Deus, a marca feita pelo Espírito Santo, tudo isso, queridos, está se restringindo, se resumindo a 4 pontos. Primeiro, Deus sempre quer falar com você. Deus sempre quer falar com você. Sempre. Em Hebreus fala: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endurecerá o nosso coração. Queridos, constantemente, somos nós que só prestamos atenção nas linhas, esquecemos de olhar nas linhas. Deus sempre tem falado com a gente. Deus não quer perder esse contato com você. E, queridos, eu falo isso muito para casais, e é uma verdade. O casamento começa a acabar quando acaba o diálogo. Acabou o diálogo? Não. Aí dentro do casal que eu falo assim comigo: não, pastor, eu sempre converso com a minha esposa. Como que é o assunto? Não, eu falo que tem que pagar a luz, tem que pagar a luz. Isso não é diálogo. Isso aí é suicídio. Isso aí é diálogo. Diálogo é quando você fala de você. E, queridos, o que Deus quer manter com a gente é um constante diálogo. Ele quer falar com você todo dia. Mas aí o que acontece? Sabe como a gente faz com Deus? Como a gente faz? Ajoelha e fala assim: meu Deus, meu Pai, amém.
Aí Deus fala, só você que vai falar, não vou falar não, é um monólogo. Meu filho, deixa eu falar com você. Para ouvir minha voz. Então, queridos, todo esse trabalhar de Deus é que Deus estava no meio do povo. E Deus queria usar os sacerdotes, os sumos sacerdotes, para se comunicar com o povo. Outra coisa que Deus tira com todo esse aparato que Ele fez, roupa, oferta, sacrifício, é que Ele queria um povo santo para Ele. E hoje não é diferente, queridos. Deus nos quer separado para Ele. E, queridos, nós somos assim. Nós somos assim. Teve um exemplo até banal, quase que asqueroso, quase que nojento. Vamos imaginar, nós 5 fomos no Mineirinho. Vamos lá, vamos jantar lá. Ô Glória, vamos jantar. Aí na hora de a gente se vir, veio um garçom com um prato sujo. Copo sujo. Olha aqui, tá sujo. Não, enquanto usou ali, não tem problema, não pode usar. Você vai querer esse prato? Ah, você faz brincadeira. Estou pagando para comer um prato sujo? Estou pagando para tomar um copo sujo? E é isso que Deus está falando. Eu paguei pela sua vida, eu não quero uma vida suja. Eu quero santificar você. Eu quero separar você daquilo que não me agrada e daquilo que faz mal para você. O que Deus está falando é isso. Deus quer falar que Deus quer um povo santo. Por que Deus quer um povo santo? Eu dou aula para os adolescentes. Um dia eu quero levar vocês para assistir uma aula para os adolescentes. É muito divertido. É muito cômico. Eu me divirto muito. Eu fiz a seguinte pergunta para os adolescentes. Falei assim, eu vou imaginar o seguinte, uma casa boa, bonita, muito bonita, mas toda suja. Detalhe, você não pode limpar. O cavalo te deu essa casa para você morar, você não pode limpar a casa. Embalagem de lanche, embalagem de pizza, parede suja de mão de criança, teia de aranha. Todos os adolescentes falam, não, eu não quero essa casa. Não quero essa casa não. Aí eu aprendi para eles. Para Deus, o seu corpo, o meu corpo, é o templo do Espírito Santo. Ele não pode habitar onde está sujo. Você não quer habitar onde está sujo. Como a gente fala quando vai no restaurante? Falamos muito de restaurante, né? Se você vê uma barata correndo assim, você vai almoçar naquele restaurante? Não. E se você vê um ratinho passando assim no seu ombro? Vamos embora. Não, mas eu vou dar comida. Não, meu amigo, nem nada, eu não quero nem você me pagar para comer aqui. Querido, nós somos assim, na vida prática, nós queremos limpeza, não é higiene. Queremos limpeza. E Deus está falando isso. Primeiro, Deus quer falar com a gente. Deus quer um povo santo. Sabe por que Deus quer um povo santo? Porque Ele quer habitar nesse povo. Querido, Deus não quer manter um relacionamento à distância com você, não. Deus não quer falar com você pelo Face, pelo celular, não. Ele quer morar dentro de você. Mas Ele só quer morar assim, num lugar puro, num lugar que você deixa limpar. E para que isso tudo, pastor? Para que Deus quer falar comigo? Para que Ele quer que eu seja separado? Para que Ele quer habitar dentro de mim? Porque Ele quer que você o conheça cada vez mais. Ele quer se revelar para você. Ele quer que você fale, eu conheço. Jó falava o seguinte, Jó, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, agora de andar contigo. Querido, tiveram 2 homens que foram para o céu sem morrer. Um deles, Elias. O outro, Enoque. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus para si tomou. Queridos, Deus quer se revelar, Deus quer que você o conheça, assim como Ele te conhece. Ele quer que você fale, opa, é Deus que está falando. Opa, é Deus que está fazendo isso. É isso, Deus quer ser íntimo. E cada vez que Ele conhece uma pessoa, Ele se torna mais íntimo ainda. Queridos, o Deus de Israel, o Deus da ordem e da essência, Ele quer organizar a sua vida. Ele quer, meu filho, vem cá, eu quero te ensinar como você faz para alcançar o meu coração. Vem cá, meu filho. Eu não quero que você represente mais não. Eu quero que você tenha intimidade comigo. Quando você tem amizade com uma pessoa, que você chega um pouco e você fala, Fulano, não fica colocando a mão em mim, eu não gosto não. Fulano, não faz. Por quê? Você não quer perder aquela pessoa. Você quer ter mais proximidade daquela pessoa. É isso que Deus está falando nessa noite. Deus está falando, olha, está vendo tudo isso que eu fiz aqui? Eu estava preparando o povo até Jesus Cristo. Já chegou Jesus Cristo, somos nós. Na época de Jesus somos nós. Aí lá na carta de Pedro ele fala, vós sois sacerdotes. Isso tudo aqui foi feito em Jesus Cristo. Olha que coisa bonita. O que diz Apocalipse? Que tínhamos roupas
brancas, como as folhas, lavada pelo sangue do Cordeiro. Quando Deus olha para você e para mim, que nos entregamos a Jesus Cristo, Ele nos vê como sacerdotes, roupas especiais. Roupas especiais. Na nossa testa está marcado pelo Espírito Santo, dessa propriedade exclusiva de Deus. É por isso que macumba não pega em você, por isso que o olho gordo não pega, nem o olho magro, nada pega em você, porque você está protegido por Deus. E Ele quer que você o conheça cada vez mais. O Deus de Israel, o Deus da ordem e decência, é o Deus que quer manter-se ligado a você. Interessante que Deus não quer te perder. Deus não quer. Repita comigo, fala assim: eu creio que Deus não quer me perder. Na hora que a gente dá trabalho para Ele, mas Ele nos ama. Tudo isso aqui, que capítulo 28 e 29 foi para mostrar o amor de Deus para conosco. Que possamos viver, queridos, nessa palavra. Eu tenho um chamado. Eu vou responder esse chamado. Nesse chamado, eu tenho que ter a palavra de Deus no meu coração. Nesse chamado, eu tenho que ter certeza que Deus jamais se esquece de mim. Nesse chamado, eu tenho que ter certeza que eu sou marcado por Deus como propriedade dele. Está escrito: santidade do Senhor, separado do Senhor. Eu tenho que ter certeza. Nesse chamado, eu tenho que ter certeza, nesse relacionamento com Deus de ordem e decência, que eu tenho uma unção. Tudo aquilo que eu me propor a fazer, Deus vai me capacitar. Que eu tenho que ser consagrado, eu tenho que me dar para Deus. Que em Jesus eu já fui feito santo. Em Jesus Deus já me separou. Eu tenho que oferecer o melhor para Deus. Eu tenho que me comprometer, mas comprometer meus filhos também a Deus. Eu tenho que entender que tudo aquilo que eu tinha que fazer para a minha salvação, Jesus Cristo fez. E todo dia Deus quer falar comigo. Todo dia Deus quer me separar para que Ele possa habitar em mim. Porque Ele quer que eu o conheça cada dia mais. Amém, igreja? Deus esteja nos abençoando grande e poderosamente.